preciso usar esse microfone, né? Eu acho que vão poder me ouvir bem. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 6. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições que estão registradas, baseadas na experiência da igreja cristã. Atos, capítulo 6. Como que nós poderíamos resumir os primeiros 5 capítulos do livro de Atos? A igreja estava crescendo, ela estava unida e ela estava atuando poderosamente. Vocês já leram as experiências da igreja nos primeiros meses, os primeiros anos depois da ascensão de Cristo? O poder. Nós temos, por exemplo, os apóstolos em Atos capítulo 1, juntamente com outros discípulos de Cristo, aguardando, segundo a promessa e as instruções de Cristo, o derramamento do Espírito Santo, o espírito de união, de confissão que existia entre eles. Em Atos capítulo 2, nós temos o derramamento do Espírito Santo sobre Pedro e outros apóstolos, a pregação de Pedro poderosa e o batismo de milhares de pessoas. Em Atos capítulo 3, nós temos a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Qual foi o resultado? Pedro foi aprisionado. Pedro e João foram aprisionados. Fizeram a sua defesa diante do Sinédrio. Aí no capítulo 4 de Atos, dos versos 23 a 36, registra a comunidade dos cristãos. Algumas vezes nós tentamos até reproduzir essa comunidade, né? Todo mundo tinha tudo em comum. Aquilo que era de um cristão não pertencia a ele, mas pertencia a todos. Era uma comunidade em que havia uma entrega total, uma submissão total a Deus e sua vontade, uma união perfeita. Nós temos uma história em Atos capítulo 5 que mostra que, apesar de toda essa consagração, toda essa união, todo este sucesso da primeira igreja cristã, nós temos o caso de 2 pessoas que não estavam totalmente entregues a Deus, Ananias e Safira, e por sua infidelidade, sua hipocrisia, seu pecado consciente, Deus trouxe um juízo sobre eles. Em Atos capítulo 5, versos 12 a 16, os apóstolos fazem milagres pelo Espírito Santo. Pedro é aprisionado de novo e faz a sua defesa mais uma vez diante dos líderes judeus. Nós temos em Atos capítulo 5 a intervenção de Gamaliel, vocês lembram disso? Um dos membros do Sinédrio, Deus usa para intervir e a perseguição é acalmada. Vamos ler os últimos 2 versículos de Atos 5, porque eu queria entrar em Atos 6 com vocês. Em Atos capítulo 5, versos 41 e 42, diz assim: E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Falando de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aqui nós temos a igreja primitiva, a igreja cristã. União perfeita, não é? Todos tinham tudo em comum, eles estavam unidos na doutrina, eles estavam juntos pregando e crescendo diariamente. Mas em Atos capítulo 6, nós temos uma história que é intrigante.
considerando todo o sucesso da igreja e tudo que a gente imagina da igreja apostólica, em Atos capítulo 6, verso 1, nosso estudo é baseado aqui, então vamos lá, se pudermos estar juntos, abrindo a Bíblia. Atos 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, isso é um resumo dos primeiros 5 capítulos, né? Multiplicando o número dos discípulos. Os primeiros 5 capítulos de Atos registra como que o número de discípulos de Cristo multiplicaram, cresceu. Mas diz algo muito interessante aqui. Houve o quê? Murmuração dos helenitas, ou os gregos. Na sua Bíblia diz gregos ou helenistas? Gregos. Contra os hebreus. Helenistas, gregos, são palavras sinônimas. Os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vocês sabem o que significa essa murmuração entre gregos ou helenistas e hebreus? Alguém aqui sabe? Quem são os gregos aqui? Não. Não são gentios. São judeus que estavam espalhados em todo o mundo, que vinham para as festas, que vinham para adorar a Deus na Palestina. Se nós voltarmos atrás para Atos capítulo 2, vamos voltar para Atos 2, no versículo 5, no dia do Pentecostes, nós temos aqui registrado, Lucas escreve, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, esses são os gregos. Os gregos não são gregos. Eles são judeus helenizados, ou seja, judeus que não viviam mais na Palestina, porque, lembrando a história, os judeus, o povo de Deus no Antigo Testamento, tanto Israel, a nação do norte, como Judá, a nação do sul, foram levados cativos, não foram? E nem todos regressaram. Então, nós temos no Novo Testamento os judeus da dispersão e nós temos os judeus da Palestina. Os judeus da dispersão são aqueles que Paulo evangelizava quando ele ia para Tessalônica, ou para Bereia, ou para Filipos. Quando ele visitava uma nova cidade do Império Romano, ele normalmente ia para pregar ou para visitar que lugar? As sinagogas. Sinagogas de quem? Dos judeus. Judeus helenizados, ou judeus gregos, judeus que estavam dispersos. Vocês estão entendendo? E os judeus da Palestina são os judeus que estavam ali, ouvindo as mensagens de João Batista. Nós temos o Sinédrio, e nós temos as diferentes facções de judeus na Palestina. Os zelotes, nós temos os fariseus, os saduceus, os essênios. Esses são os judeus da Palestina. E nós temos os judeus gregos. E por que que Lucas faz essa distinção? E por que que eles chamam de gregos e hebreus? Por que que eles chamam os judeus de gregos? Alguém sabe? A resposta é muito simples, porque esses são os judeus que falavam grego ou não falavam aramaico ou hebraico, e os judeus da Palestina falavam hebraico e ou aramaico. Só por isso que havia essa distinção. Fora o fato da barreira da língua, é claro que como que Deus resolveu a barreira da língua? Como? O dom de línguas. Atos capítulo 2
Deus operou através do Espírito Santo para quebrantar a barreira de línguas, né? Então, é igual quando a gente fala os espanhóis, os portugueses, nós identificamos grupos através das línguas, né? Então, nesse caso, os gregos aqui não é porque eles não eram fiéis à tradição judaica. É importante entender isso. Não é que um grupo era mais fiel às escrituras do que outro grupo, mas era baseado na língua que falava cada grupo. Ficou claro isso? Então, nós temos dois grupos de cristãos judeus nos primeiros anos depois do Pentecoste. Nós temos os cristãos judeus que falavam grego, porque vinham de países ou lugares, territórios fora da Palestina, e nós temos os judeus cristãos que falavam hebraico ou aramaico, da Palestina, certo? E Paulo, ele falava os dois, ou ele conseguia se comunicar com ambos os grupos. E havia conflitos, esquecendo um pouco agora o cristianismo, antes mesmo do cristianismo existir, havia conflitos, barreiras, suspeitas, diferenças entre os judeus da dispersão e os judeus da Palestina. Não havia uma sintonia, uma harmonia entre os dois grupos. Mas parece que, ao ler Atos 1-5, o cristianismo parece ter feito uma diferença grande, porque nós não vemos essa barreira entre judeus gregos e judeus da Palestina, ou judeus que falavam hebraico. Porque quando nós voltamos para Atos capítulo 4, vamos ler rapidinho em Atos 4, nós vemos aqui a comunidade cristã e diz assim, Atos capítulo 4, verso 32, da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Esses cristãos que creram eram cristãos judeus da Palestina ou cristãos judeus da dispersão? Os dois. Como é que nós sabemos disso? Atos 2. Atos 2. Se você lê em Atos 2, você vê que foram batizados mais de 3.000 almas, e dessas pessoas, nós temos aquelas que vinham de outros países, né, judeus de outros países que estavam ali para a festa do Pentecoste, e nós temos os judeus da Palestina. Inclusive, até disse que muitos dos escribas, sacerdotes, até fariseus. Nós temos até um homem chamado José, que era, na verdade, Barnabé, que se converteu. Nicodemos. Nós temos pessoas de várias culturas, apesar de serem pessoas de origem judaica, mas pessoas diferentes. Mas o que diz a Bíblia em Atos capítulo 4, verso 32? Que a multidão dos que creram eram o quê? O coração e a alma. Aí diz, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então vamos voltar para Atos 6. Aconteceu alguma coisa. Atos 6 diz que aquela harmonia que existiu no início começou a ser minada. E não era teológico. Depois a igreja primitiva teve problemas teológicos entre Paulo e grupos que foram chamados de judaizantes. Mas isso foi depois.
E esses conflitos foram mencionados em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. Mas mesmo muitos anos antes do Concílio de Jerusalém, em Atos 6, nós vemos conflitos dentro da igreja cristã por questões administrativas. E é importante nós entendermos por que esses conflitos surgiram e como que eles foram solucionados. É isso que eu quero tratar com vocês hoje aqui. O que diz mais uma vez no verso 1? Surgiu o quê? Murmuração. Por parte de quem? Os gregos contra os hebreus. E por que os gregos estavam murmurando? As viúvas gregas estavam sendo desprezadas. E quando nós continuamos lendo a história, os apóstolos não negam que elas estavam sendo desprezadas. Que me leva a crer que elas estavam sendo, sim, negligenciadas ou não sendo tratadas exatamente igual às viúvas hebraicas. Mas a pergunta seria por que mais atenção estava sendo dada para as viúvas hebraicas do que as viúvas gregas? Por quê? Eu creio que os próximos versos explicam por quê que essa situação aconteceu. Alguém sabe por quê? Acho que os apóstolos não estavam conseguindo sozinhos administrar bem. Era necessário mais pessoas. A irmã estudou bem Atos. Parece que a irmã está bem informada. É exatamente isso. Qual foi a solução que os apóstolos buscaram para resolver o conflito que surgiu aqui em Atos 6? Se nós continuamos lendo, nós vemos que os apóstolos decidiram reorganizar, ou na verdade tomar os primeiros passos para organizar algum tipo de sistema dentro da igreja cristã, que até então não existia. Tudo indica que os apóstolos estavam sobrecarregados. Atos capítulo 6, verso 2, diz: então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não querendo dizer que servir mesas é um serviço inferior ou não importante. Mas me parece que essas viúvas gregas, de alguma forma, não foram atendidas muito bem, não porque havia má vontade nos apóstolos, mas porque eles estavam sobrecarregados. Mas para mim, o problema que trouxe todo o desgaste, todo o conflito, não foi o problema dos apóstolos estarem sobrecarregados. É claro que isso estava envolvido. Mas vocês sabem qual foi o problema central, principal do conflito? Que na verdade é a raiz de todos os conflitos que a igreja enfrenta em todas as eras. Sabe qual é o problema? Não é o preconceito. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho, mas olha, eu vou sugerir uma coisa para vocês. E Ellen White deixa isso bem claro. A igreja tem mais a temer de dentro do que de fora. Perseguição não é a maior ameaça da igreja. E até mesmo doutrinas falsas
pode não ser a maior ameaça da igreja. Sabe qual foi o problema aqui de Atos 6? Que, por sinal, foi resolvido. Graças a Deus, nós podemos ler no capítulo 6, verso 5, que o parecer dos apóstolos, ou seja, a solução apresentada pelos apóstolos, agradou a toda a comunidade. Então, esse problema foi sério, mas os apóstolos administraram com tanta sabedoria e com tanta inspiração que foi resolvido. Mas sabe qual foi o problema? E ao falar eu quero fazer um apelo a nós nesta manhã, porque eu acho que nós todos temos este problema e é um problema que, na minha experiência, trabalhando para Deus, é o pior problema que poderia existir dentro da igreja ou dentro de uma instituição. Ellen White, ela identifica este problema, ela dá um nome certo, exato para o problema. E o problema é o que Ellen White chama de ruim suspeita. Ruim suspeita. Sabe o que é isso? Eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar o que é ruim suspeita. Mas Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 549. Não é a oposição do mundo o que mais ameaça a igreja. Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Vis desconfianças. Atos dos Apóstolos, página 549. Mais uma. O Lar Adventista, página 195. O que Satanás planta no coração, ruins suspeitas, inveja, ciúmes, maledicência, impaciência, preconceito, egoísmo e cobiça, devem ser desarraigados. Se se permite que essas más qualidades permaneçam na alma, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Ruim suspeita. O que é? O que é suspeita? O que é suspeitar? Não, com provas. Você vê um fato e, baseado naquele fato, você tira uma conclusão, que não é fato. Mas o fato é o fato. Você viu, você constatou, e baseado naquilo que você viu e constatou, você chega numa conclusão. Que é o que aconteceu aqui em Atos 6. As viúvas gregas foram ignoradas. Vamos dizer, na hora de distribuir, ou durante um período em que distribuições estavam sendo feitas, as viúvas gregas talvez receberam menos do que as viúvas hebraicas. Isso é um fato. A ruim suspeita é o seguinte, você pega aquele fato e a sua dedução é a seguinte: os apóstolos preferem as viúvas hebraicas do que as viúvas gregas. Aí está a ruim suspeita. E existem pessoas que desenvolveram uma habilidade, Ellen White chama de habilidade, de suspeitar mal. Julgar motivações e intenções. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga nos Estados Unidos que trabalha para a FBI. Ela é adventista, mas trabalha para a FBI. Não acho que é um trabalho muito compatível, mas aqui não é o ponto. Mas a FBI é como a Polícia Federal. E ela trabalha com criminosos que são pedófilos. E ela trabalha muito sério, muito complexo,
O trabalho dela é identificar, através da internet, pornografia com crianças e uma série de coisas, pedófilos, pessoas que usam crianças para pornografia. E no trabalho dela, ela precisa de uma habilidade, a habilidade de suspeitar mal. Ela descreve, né, o trabalho dela. É uma habilidade. Existem pessoas que têm essa habilidade, elas cultivam a habilidade. Talvez pela experiência no mundo, ou pela personalidade, pela natureza, mas é uma habilidade. Ellen White fala que nós precisamos desaprender a habilidade de suspeitar mal. Desaprender a habilidade de suspeitar mal. Saber fazer a diferença entre um fato e uma opinião. Uma vez eu estava na casa de um casal. A esposa não era gorda. Ela era não magra, mas não gorda, na minha opinião. Mas ela não era magra, vou dizer isso. Nós estávamos para sentar para a mesa para comer e ela ia sentar no canto. E ela ia sentar no canto, a mesa estava mais para o lado da parede e o esposo falou, vamos puxar a mesa para cá. Ela respondeu, você está dizendo que eu estou gorda? Isso é má suspeita. Acontece no casamento. Destrói o casamento. Porque você olha um fato e baseado naquele fato você chega a uma conclusão. Você pode estar certo, mas existe possibilidade de você estar errado. Deus não nos deu a prerrogativa de julgar motivações. Jesus fala sobre o julgamento. Vamos abrir em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu não vou me demorar na solução dos apóstolos. Isso é um estudo. Eu vou fazer lá no simpósio que a gente vai ter essa semana. Qual foi a solução dos apóstolos? Distribuição de responsabilidades. Passos rumo à organização. A igreja começou a se organizar. A igreja cresceu e ela precisou se organizar para evitar esses conflitos. Mas o conflito poderia ter sido evitado sem o transtorno se não houvesse a ruim suspeita. Agora, Jesus fala de julgar. Eu preciso explicar para vocês qual é a diferença entre julgar segundo aquilo que Cristo condena e julgar segundo aquilo que é necessário, porque nós precisamos julgar. A gente vive julgando e julgamento é necessário. Ok? Então nós precisamos entender o que Jesus estava dizendo, senão a Bíblia parece se contradizer. Porque em 1 Coríntios 5, Paulo aconselha a igreja de Corinto a julgar o jovem que estava cometendo fornicação. Julgar no sentido de condenar. A condenação ou a sentença foi exclusão da igreja. Então, nós não podemos deixar de entender a diferença entre o julgamento que Cristo condena e o julgamento que Paulo aconselha, porque pessoas precisam julgar. Membros da igreja precisam julgar. Comissões precisam julgar. Mas como que nós julgamos? Vamos abrir aqui em Mateus 6, na verdade era 7, verso 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que Jesus está condenando?
eu sugiro que vocês façam a leitura do livro O Maior Discurso de Cristo, o comentário sobre estes versos de Ellen White. Ela explica muito bem. Mas eu vou deixar o próprio Cristo explicar que tipo de julgamento ele condena. Vamos abrir em João. Outra história, outra ocasião na vida de Cristo, mas ele fala aqui de julgamento. João capítulo 7, verso 24. João 7, 24. Diz assim, muito simples a declaração de Cristo aqui. João 7, 24. Não julgueis segundo o quê? A aparência. Mas, sim, pela reta justiça. O que é isso? Para entender isso, a gente precisa entender o contexto. Jesus está falando com quem para não julgar? Pessoas que passaram anos julgando ele. E ele fala, não julgue pela aparência, mas julgue segundo a reta justiça. O que isso significa? Jesus fazia nos sábados atos de misericórdia. Ele curava aos sábados. Em uma ocasião, os discípulos estavam numa plantação colhendo no sábado. E podemos citar muitas outras ocasiões em que Cristo foi julgado. Mas o contexto, você pode ver aí, na história de Cristo registrada em João, volta para João 5, por exemplo, e quando Jesus curou no sábado aquele homem que estava como é que fala em português? Em Betesda. Não era poço. O paralítico que estava no tanque de Betesda, obrigado. Ele foi julgado por cometer infrações aos rituais e às tradições, as regras que existiam acerca da guarda do sábado. O peso que uma pessoa podia carregar, os passos, a quantidade de passos que ela poderia tomar no sábado, a preparação de alimentos, etc. A aparência era que Cristo era um transgressor do sábado. E Jesus fala, não julgue pela aparência. Eu sei que o fato é que os discípulos colheram no sábado. É um fato. Realmente, é um fato que o paralítico, depois de ser curado, ele carregou excesso de peso no sábado. É um fato. Mas eles foram além do fato para acusar Cristo de estar destruindo a lei e os profetas. Este julgamento não cabia a eles fazer. Vocês entendem a diferença? Permaneça com os fatos. E quando você abre a boca para falar uma coisa que não é fato, pensa bem. Porque se é uma opinião ou uma dedução, que seja positiva, não negativa. Porque se não é um fato, se é uma opinião e é de uma natureza negativa, se qualifica como ruim suspeita, que é justamente aquilo que Ellen White fala que mais enfraquece a igreja. Mais do que qualquer outra coisa, o que diminui a espiritualidade da igreja é as ruins suspeitas. Então, pensa nisso. Se é fato, pensa, é necessário compartilhar? Que às vezes é necessário. Alguém que constatou o fato do jovem estar em fornicação precisou falar.
Era um fato. Não era uma opinião. Ele estava cometendo o ato de fornicação e se tornou um fato conhecido e alguém precisou falar. Então, às vezes, é preciso falar coisas negativas. Às vezes, o não falar é covardia. Então, tem que falar. Se é necessário e é um fato, que seja falado. Porque existem momentos em que problemas precisam ser resolvidos na igreja. Na igreja apostólica, as viúvas estavam sendo negligenciadas. É um fato. Precisava ser falado para que uma solução fosse buscada. Mas o problema foi que existiu murmuração contra os apóstolos, baseado no fato. E a murmuração foi mais ou menos assim: os apóstolos preferem as viúvas hebraicas. Isso é opinião. Não pode se provar isso. Não é palpável. É uma dedução. Pode ser certo. Neste caso, eles estavam errados. Mas às vezes nós podemos estar certos. Se você tem uma suspeita, se não é fato, é baseado num fato, mas não é fato e é negativa, fica dentro da sua cabeça, ore a Deus, mas não compartilhe. Porque ao passo que você começa a compartilhar, você está fazendo a obra que Lúcifer começou lá no céu, de semear sementes de dúvida e plantar discórdia. E este é o trabalho que Ellen White fala que mais ameaça a igreja. Uma pergunta: vocês sabem a diferença entre um fato e uma opinião? Um fato é assim: este púlpito é de vidro, ok? É um fato. Uma opinião é: este púlpito é bonito, este púlpito é de qualidade. Existem declarações que são fato, incontestáveis, certo? Eu não sei a metragem deste quarto, mas eu dizer, este quarto é X metros quadrados. Se foi medido, é mensurável, é fato, não tem como contestar. A gente pode argumentar o dia inteiro, mas é um fato, não tem como contestar. Mas dizer que este quarto é pequeno é uma opinião. É a minha opinião. Eu posso compartilhar uma opinião. Isso não traz desunião. Mas quando a opinião que eu compartilho, que é uma opinião, é negativa sobre uma pessoa, isso se torna o que Ellen White chama de ruim suspeita. E a sua opinião pode estar bem fundamentada em um fato, mas não deixa de ser ruim suspeita, porque não deixa de ser ainda uma dedução sua subjetiva. Então vamos voltar aos elementos básicos. Nós aprendemos isso na escola quando éramos criança. A diferença entre fato e opinião. Aquilo que é possível provar e aquilo que é apenas uma dedução baseada em fatos. Você dizer numa comissão que o irmão é egoísta, egoísmo, por mais que ele sempre está no início da fila, por mais que ele enche o prato de comida sem considerar a quantidade de pessoas que ainda precisa passar, continua sendo uma opinião você dizer que ele é egoísta. Isso é julgar segundo o quê? A aparência. Ok? Você está entendendo? Dizer que o irmão é orgulhoso. Porque sempre ele puxa a conversa para ele, né? Está conversando e ele sempre fala sobre ele, sobre a família dele, o trabalho dele. Ele é orgulhoso. Opinião.
Opinião. Guilherme Miller. Fato. Ele não aceitou o sábado. É fato. Você pode ler as correspondências entre ele e Josué Himes. Ele não aceitou o sábado. É um fato. Agora, a gente não comete esse erro com Guilherme Miller porque Ellen White fala que os anjos estão aguardando, né, ali a sepultura. Mas se não existisse esta declaração de Ellen White, eu fico imaginando quantos de nós não estaríamos suspeitando que Guilherme Miller vai estar na segunda ressurreição. É que a gente acredita na inspiração de Ellen White. Ellen White fala que ele vai estar na primeira ressurreição, né? Então a gente não julga Guilherme Miller como um homem perdido, né? Mas não seria melhor se nós só ficássemos com o fato? O fato é que ele não aceitou o sábado. Por que a gente precisa, baseado nesse fato, ir para o próximo passo e dizer que ele vai estar na primeira ou segunda ressurreição? Quem somos nós para julgarmos se uma pessoa vai estar na primeira ou a segunda ressurreição? É opinião sua. Entendeu? E Josué Himes? Ellen White não falou nada sobre a sepultura dele. Ele vai estar na primeira ou a segunda ressurreição? Alguém se atreve a dizer? Josué Himes nunca aceitou o adventismo do sétimo dia. Nunca aceitou Ellen White, o dom profético. Permaneceu com uma amizade com Ellen White para o resto da vida. Foi um adventista guardador do domingo. Depois abandonou a crença na breve volta de Cristo. E tudo isso é fato, mas por que eu vou dizer se ele é salvo, perdido? Quem sou eu? É minha opinião. Para que compartilhar? Mas, e hoje? Aqui está para mim o mais grave. O irmão é liberal. O irmão é conservador. Sua opinião. Você se coloca no lugar de Deus, você se torna o juiz para julgar baseado nas suas convicções, na sua interpretação da Bíblia e do Espírito de profecia, quem é liberal e quem é conservador. Esse é o espírito do anticristo, porque o anticristo se coloca no trono de Deus, se fazendo de Deus, julgando como Deus. Porque essas palavras se tornaram rótulos para determinar se uma pessoa é fiel e vai ser salva, ou é infiel e vai se perder, conservador ou liberal. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Você pode até dizer que o irmão não é vegetariano. Isso pode ser um fato. Se ele come carne, ele mesmo declara, tudo bem, ele não é vegetariano. Mas rotular baseado na sua percepção é um perigo. É a ruim suspeita. É semear discórdia e desunião na igreja. Deus não nos autorizou a fazer isso. Você não encontra Ellen White rotulando. Vocês sabiam que A.G. Daniels, que foi o último presidente da Associação Geral dos dias de Ellen White, de 1901 a 1922, A.G. Daniels, presidente da Associação Geral, ele foi o presidente que serviu o maior mandato. Foi ele que liderou a igreja no período da crise com o Dr. Kellogg, 1902, 1903. Sabia que ele não era vegetariano? Inclusive, um dos conflitos entre ele e Kellogg foi justamente o fato dele não ser vegetariano e Kellogg achar que ele não valorizava a mensagem de saúde que era tão preciosa para Kellogg. Em algum momento você já leu Ellen White rotulando ele como um pastor liberal? Apesar de inúmeras declarações que ela fala sobre a importância de aderir ao regime alimentar que ela aconselhava, isso me chama a atenção. Ellen White, ela não suspeitava mal, ela não rotulava. Questões morais eram resolvidas da forma como a Bíblia orienta. Pastores, nos dias de Ellen White, foram demitidos da obra
por questões morais ou por abandonar os pilares da fé. Em 1905, havia um pastor influente na igreja chamado Albion Fox Ballinger, que abandonou a sua convicção de que havia um santuário celestial e que Cristo estava fazendo a expiação pelos pecados, que 1844 era uma data importante, ali marcava a transição entre o ministério sumo sacerdotal de Cristo do lugar santo para o Santíssimo, e na Assembleia Geral de 1905, na presença de Ellen White, Ballinger fez a sua defesa e suas credenciais ministeriais foram removidas. Houve um julgamento. Ele foi removido do ministério. Então, existem momentos em que houve necessidade de tomar decisões difíceis e julgamentos ser feitos. Eu acho interessante essa dinâmica na igreja. Que existem questões morais e abandono de pilares da fé adventista que você vê que não tem como a igreja não tomar medidas e agir. Mas o que enfraquece a igreja e mina a sua espiritualidade é quando as ruins suspeitas predominam. Nós precisamos desaprender. Nós precisamos aprender a suspeitar bem. O que eu digo, atribuir as melhores intenções. Meu tempo acabou. Mas que Deus possa nos ajudar. Vamos nos colocar de joelhos. Nosso querido e bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado por nos despertar nesta manhã com vida e saúde. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos orienta, nos ensina e também nos dá poder para vencer. Pedimos que o Teu Espírito possa atuar em nossas vidas e nos abençoar em tudo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.